Os montes Urais erguem-se como uma barreira natural formidável, separando a Europa da Ásia. Durante séculos, esses picos guardaram inúmeras histórias e segredos. No inverno de 1959, um desses segredos emergiu das encostas de Kholat Syakhl, mudando para sempre a paisagem do mistério e da intriga. Esta região remota, conhecida como a Montanha da Morte na língua mansi local, tornou-se o cenário para um incidente que continua a intrigar pesquisadores e investigadores até hoje. O incidente do Passo Dyatlov, como ficou conhecido, envolveu um grupo de 9 experientes caminhantes que encontraram um fim trágico e inexplicável. Fevereiro de 1959 foi uma época de grandes mudanças e convulsões na União Soviética. A Guerra Fria estava em seu auge e o país se esforçava para se estabelecer como uma superpotência global. Em meio a essas tensões políticas, um grupo de estudantes do Instituto Politécnico de Ural embarcou em uma desafiadora expedição de esqui para os Urais do Norte. O grupo, liderado pelo experiente Igor Dyatlov, era composto por 8 homens e 2 mulheres, todos ansiosos para testar seus limites e explorar a vastidão selvagem de sua terra natal. Eles partiram em 27 de janeiro, inconscientes de que sua aventura em breve se transformaria em um mistério arrepiante. Os membros do grupo Dyatlov eram um grupo diversificado e espirituoso de jovens. Igor Dyatlov, um engenheiro de rádio, era o líder carismático do grupo. Zinaida Kolmogorova, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Rustem Slobodin, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol e Semyon Zolotaryov, cada um trazia suas próprias habilidades e personalidades únicas para a expedição. Eles eram estudantes, engenheiros e sonhadores, unidos por seu amor compartilhado pela aventura e pelas atividades ao ar livre. Mal sabiam eles que sua jornada seria tragicamente interrompida, deixando para trás um legado de perguntas sem resposta. Semanas se passaram sem nenhuma notícia dos caminhantes. A preocupação cresceu entre suas famílias e amigos, levando a uma operação de busca e resgate. Em 26 de fevereiro, a equipe de busca encontrou a barraca abandonada do grupo nas encostas de Kholat Syakhl. A barraca estava rasgada de dentro para fora, como se em uma tentativa desesperada de escapar. Pegadas na neve indicavam que os caminhantes haviam fugido descalços e vestidos inadequadamente para a noite congelante. Era uma cena de caos e desespero, sugerindo uma reviravolta terrível dos acontecimentos. Seção 5. A investigação começa, desvendando a verdade. As autoridades soviéticas iniciaram uma investigação imediata sobre as mortes dos caminhantes. A cena no acampamento pintava um quadro de fuga frenética, com pertences e suprimentos deixados para trás. A investigação enfrentou inúmeros desafios, com condições climáticas adversas e a localização remota dificultando seu progresso. O foco inicial era encontrar os caminhantes desaparecidos e entender as circunstâncias que levaram às suas mortes. As autópsias revelaram uma série de ferimentos intrigantes, levantando mais perguntas do que respostas. Seção 6. Forças anormais em jogo. O testemunho silencioso da barraca. O estado da própria barraca forneceu aos investigadores pistas cruciais. O fato de ter sido cortada de dentro para fora sugeria que os caminhantes haviam enfrentado uma ameaça repentina e inesperada. A ausência de qualquer sinal de luta descartou um ataque de animais ou outros humanos. Além disso, o posicionamento de alguns dos corpos e seus pertences espalhados apontavam para uma fuga caótica e desorganizada. Isso sugeriu que os caminhantes poderiam estar desorientados ou sofrendo de alguma forma de pânico. Seção 7. Ferimentos e anomalias. Sussurros de uma luta.
As autópsias realizadas nos corpos revelaram uma série de ferimentos que aprofundaram ainda mais o mistério. Enquanto alguns dos caminhantes morreram de hipotermia, outros mostraram sinais de graves ferimentos internos. Esses ferimentos, incluindo crânios fraturados e trauma torácico, eram inconsistentes com uma simples queda ou avalanche. Acrescentando ao enigma, algumas das vítimas foram encontradas sem peças de roupa, enquanto outras tinham peças de roupa que pertenciam a seus companheiros. Essas inconsistências alimentaram especulações sobre uma luta ou uma tentativa desesperada de compartilhar o calor nas temperaturas congelantes. Seção 8. As línguas faltantes. Um mistério macabro. Talvez o detalhe mais assustador a emergir das autópsias tenha sido a descoberta de que algumas das vítimas estavam sem as línguas e os olhos. Este detalhe macabro, frequentemente omitido dos relatórios oficiais, gerou uma onda de especulação e alimentou as chamas das teorias da conspiração. Algumas teorias atribuíram esses ferimentos a animais necrófagos, enquanto outras sugeriram uma tentativa deliberada de ocultar informações. As línguas faltantes permanecem um dos aspectos mais intrigantes do incidente do Paço Dyatlov, adicionando uma camada de horror a um mistério já perturbador. Seção 9. Teorias abundam. De avalanches a armas secretas. Na ausência de uma explicação definitiva, numerosas teorias surgiram ao longo dos anos, tentando explicar os eventos que levaram à morte dos caminhantes. Essas teorias variam de explicações naturais plausíveis a ideias mais bizarras, envolvendo atividade paranormal ou experimentos militares. Uma das teorias mais populares sugere que o grupo foi pego em um tipo raro de avalanche, conhecida como avalanche de placa. Este tipo de avalanche ocorre quando uma grande placa de neve se desprende da encosta da montanha, enterrando tudo em seu caminho. Seção 10. O legado do incidente. Perguntas. Sem resposta permanecem. Apesar de décadas de pesquisa e especulação, o incidente do Paço Dyatlov permanece um dos mistérios mais duradouros do século XX. A investigação oficial foi encerrada em 1959, citando uma força natural convincente como a causa da morte, mas essa explicação não satisfez a muitos. O incidente inspirou inúmeros livros, documentários e até um filme de terror, cada um tentando lançar luz sobre os eventos daquela noite fatídica. O legado do incidente do Paço Dyatlov serve como um lembrete do poder do desconhecido e do fascínio duradouro dos mistérios não resolvidos. Seção 11. Desenvolvimentos recentes. Lançando luz sobre a escuridão. Nos últimos anos, houve esforços renovados para descobrir a verdade por trás do incidente do Paço Dyatlov. Avanços na tecnologia e ciência forense permitiram que pesquisadores reexaminassem as evidências com novos olhos. Alguns especialistas acreditam que uma combinação de fatores, incluindo hipotermia, despimento paradoxal e infrassom, pode ter contribuído para a morte dos caminhantes. Embora essas descobertas forneçam uma compreensão mais detalhada dos eventos, elas ainda deixam muitas perguntas sem resposta. O incidente do Paço Dyatlov continua a cativar nossa imaginação, lembrando-nos de que mesmo na era da informação, alguns mistérios permanecem sem solução. Seção 12. O incidente do Paço Dyatlov. Um enigma persistente. O incidente do Paço Dyatlov permanece como um lembrete arrepiante do poder implacável da natureza e da fragilidade da vida humana. É uma história que cativou gerações, levando-nos a confrontar nossos medos mais profundos e questionar os limites de nossa compreensão. À medida que continuamos a lutar com as perguntas sem resposta em torno desta tragédia, uma coisa permanece certa: o mistério do incidente do Paço Dyatlov continuará a nos intrigar e confundir por muitos anos.